graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã. Hoje, domingo, dia 22 de novembro, nós celebramos a festa do Cristo Rei do Universo. É o último domingo que encerra o ano litúrgico que se iniciou lá no primeiro domingo do Advento de 2019. Então é o encerramento do ano litúrgico. E o texto, o evangelho desse domingo se encontra em Mateus 25, do 31 até o 46, que no seu versículo 1 diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, Jesus é o Rei, né, do universo. Todos nós sabemos disso. Mas a nossa lição de hoje tem como principal personagem Josué. Né? O nome Josué tem o mesmo significado de Jesus. Pode ser Yeshua ou Yeshua, né? Yoshua ou Yeshua, que significa Javé salva ou Javé liberta. Então, o significado dessa palavra Yoshua é Jesus, né? E é o mesmo nome dado a Josué. A história de Josué aparece registrada na Bíblia a partir do livro do Êxodo, no qual ele surge como servo de Moisés, cumprindo suas ordens. Provavelmente Josué nasceu durante o período da escravidão no Egito, que durou mais de 400 anos. E cumprindo as ordens de Moisés, vai à guerra contra os amalequitas. Ele está ao lado de Moisés em momentos importantes de encontro com Deus e diante do povo. Outros relatos importantes na sua vida estão nos livros de Números e Deuteronômio, quando é chamado por Deus para suceder Moisés na missão de conduzir o povo israelita em seu destino à terra de Canaã, prometida por Deus a Abraão e sua descendência. Josué, por meio da imposição das mãos de Moisés, recebeu a autoridade para suceder. Isso está lá em Deuteronômio 34, no versículo 9. Vejamos então. A nossa lição se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Tempos de crise são desafiadores. A dor gerada pela morte de alguém, pela perda de um emprego, o rompimento de um casamento, a perda da saúde, uma doença que precisa ser enfrentada, mudança de igreja, a mudança de um pastor ou pastora na comunidade, são exemplos de crises que podem nos inquietar e até mesmo nos enfraquecer e paralisar. Olhar para a palavra de Deus buscando a direção do Senhor traz refrigério para a alma. Vejamos o que diz o Salmo 19. Você não precisa abrir a sua Bíblia, só acompanha comigo a leitura. Salmo 19 diz assim, nos versículos de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Buscando a direção do Senhor, traz refrigério para a alma. O Salmo 19, 7 a 10, e renova a nossa fé. Como escreve Paulo aos Romanos, capítulo 10,
no capítulo 10, versículo 7. Vamos acompanhar também a leitura desse texto, né? Romanos 10, versículo 7. 17, desculpa. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E nos ajuda a caminhar, é o que aprendemos com a história de José, né? Então, esse olhar pela palavra de Deus é um refrigério para a nossa alma e nos ajuda a caminhar. O que aprendemos aí? Vamos olhar um pouco, então, a história desse moço, não tão moço assim, né? Que se chamava Josué. O livro de Josué foi escrito no período do exílio, com a intenção de analisar o passado do povo de Deus, a fim de buscar a direção para a vida presente e assim direcioná-la quanto ao futuro. O texto pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 7, parte A, corresponde aos discursos de guerra dos levitas. Esses discursos apontavam, né, para a sua razão, isto é, a guerra. Palavras de incentivo, encorajamento à luta e promessas de vitória. Na sua segunda parte, o texto transforma-se em um chamado à obediência da Torá, com pressuposição para o sucesso do empreendimento. Então, a primeira parte, então, são discursos de guerra. Vamos ver aqui o que está escrito nessa primeira parte. Nós não lemos o texto propositadamente para lermos agora no caminhar da lição. Sucedeu depois da morte de Moisés, Josué, capítulo 1, versículo 1, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar na planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, olha aqui o incentivo, né? Você pode ir lá guerrear com o povo, ninguém vai conseguir resistir a você. Durante todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito cuidadoso, né? Então esse incentivo à guerra, né, essa ânimo para que ele tivesse forças para enfrentar, está nesse primeiro trecho. No segundo trecho, então, é um chamado à obediência da Torá, para que essas coisas aqui que foram faladas nessa primeira parte do texto fossem verdade, era necessário, então, que Josué fizesse aquilo que Deus mandou ele fazer aqui. Vamos ver, versículo 7. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, era a condição sine qua non que ele obedecesse à lei do Senhor. Não cesses de falar do livro dessa lei, de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. O salmista diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa frase aqui nós vamos encontrar lá no Salmo 1, né? Aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor é como uma árvore plantada à beira do rio e que floresce no seu tempo, né? Então, o que ele está dizendo aqui para Josué é a mesma coisa. Então, fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O livro começa apresentando um cenário de crise, em que Josué estava envolvido. Moisés, seu líder e amigo, havia morrido. O que, além de gerar tristeza, apontava para a nomeação de um novo líder para conduzir o povo de Israel até a última etapa da promessa feita por Deus aos patriarcas na conquista da terra prometida. Olha a responsabilidade que ficou para Josué. Mesmo tendo passado o tempo de luto, né, que está lá em Deuteronômio 34, versículo 8, então, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. E tendo agora o coração do povo voltado para si, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então os filhos de Israel se propuseram, se dispuseram a seguir Josué. Mesmo com tudo isso, Josué provavelmente tinha seus medos e inseguranças. Era uma tarefa árdua, diante da realidade de não ter mais a direção de Moisés sobre a sua vida. Assim, o Moisés era mais fácil, né? Pedir socorro para Moisés que pedia socorro para Deus, e assim foi a caminhada do povo durante essa passagem no deserto. Sem esquecer o passado, era preciso deixar de olhar para trás e vislumbrar o futuro, o que exigia uma tomada de posição no tempo presente. O tempo urgia, não dá para ficar esperando. Foi nessa direção que Deus falou de Josué quando o visitou. Moisés, seu servo, está morto. Entenda bem isso, ele está morto. Prepare-se agora. Vê que Deus coloca algumas coisas para Moisés fazer, né? Prepara-te agora e passe esse Jordão. Era a primeira coisa que Josué tinha que fazer com o povo. Passe você e todo esse povo e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Era uma promessa de Deus, que ele daria as terras aos filhos de Israel, né? Deus falou diretamente de Josué, versículos 2 e 3, que mais tarde falou o povo. Nós vamos encontrar isso, né, nos versículos de 12 a 15, em que Moisés fala para o povo aquilo que Deus falou para ele. As palavras ditas pelo Senhor são mais que simples consolo, trata-se de um comissionamento àquele que fora preparado através do serviço de Moisés para ser seu sucessor. Um dos grandes problemas que nós temos hoje nas nossas igrejas, né? Eu e a Celinha, apesar de pertencermos a comunidades diferentes, nós conversamos muito sobre isso, né? Que Jesus, quando subiu aos céus, ele disse que ide por todo mundo fazer discípulos. E que Moisés fez com Josué aqui foi fazer um discípulo, foi preparar aquele homem para que quando ele morresse, aquele homem terminasse o trabalho de levar o povo para a terra prometida. E nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de fazer discípulos. A gente sempre fala, não desponta pessoas dispostas a assumir compromissos, né, com a obra do Senhor. Então, nós queremos que as pessoas caminhem conosco. Eu não vou ser professor da escola dominical o resto da minha vida, até porque vai chegar um momento em que eu vou estar tão gagá que eu não vou conseguir mais dar aula, né? Se eu viver bastante até para isso. Mas a verdade é que precisa aparecer alguém, né? De preferência um jovem com a mesma disposição, né, que eu tenho e a vontade que eu tenho de estudar a palavra de Deus e transmitir aquilo que eu aprendo, né? Então, Moisés, nessa caminhada, uma coisa fundamental foi isso, né? Com Jesus também. Aqueles 12 homens andaram com Jesus o tempo inteiro aprendendo de Jesus. Foram 3 anos de treinamento antes de eles
assumirem o seu papel na igreja. Então, temos que orar a Deus, pedir ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, né? A seara é grande, disse Jesus, e os trabalhadores são poucos. Embora Deus tivesse feito uma promessa, dizendo: todo lugar que puserem a planta do pé eu darei a vocês, a realidade mostrava que essa conquista não seria tão fácil assim, né? Tinha gente morando lá. Os caras não iam pegar e falar: não, perfeitamente, Deus falou, pode vir aqui tomar posse da minha propriedade, já tem até um trigo plantado aí, fica à vontade. Não foi assim, né? Pois a região a ser conquistada ainda estava ocupada por outros povos, né? Tem gente lá, o que eu acabei de falar. Contudo, Deus promete sucesso na caminhada, pois estaria presente com Josué, todo o povo, né? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A vitória e o sucesso da missão, porém, estavam condicionados à total obediência da lei. Deus assim: tão somente ser forte e muito corajoso para termos cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Era condição, né? Para que conquistasse a terra, essa obediência. Que obedecesse a lei, que não deixasse de falar dela para o seu povo, né? E fazer tudo segundo o que nela está escrito, para que prosperasse na sua caminhada, né? E na conquista daquilo que tinha que fazer. Josué deveria meditar no livro da lei anunciado dia e noite. Meditar representa um movimento cíclico de leitura e proclamação da lei, uma repetição ativa e um meio de manter os preceitos de Deus na mente e no coração. Os judeus faziam isso, né? Esse processo de repetição, né? Repetição. E eles fazem até interessante que quando nós estivemos em Israel, era até um jovenzinho lendo a Torá e ele lia a Torá fazendo esse movimento de corpo, balançando o corpo, porque a Bíblia diz que com todo o seu corpo adore ao Senhor. Josué atendeu ao mandato do Senhor e encontrou em suas palavras a direção e encorajamento necessários para viver a nova fase da vida à frente do seu povo. Sua história nos mostra que, ao alicerçarmos nossa fé na palavra de Deus, somos fortalecidos e fortalecidas para vencer nossos desafios e seguirmos adiante rumo ao cumprimento dos propósitos de Deus para nós e para o seu povo. Aprendemos que uma fé alicerçada na palavra de Deus renova o nosso ânimo, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Eu estou repetindo de propósito. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, né? Josué tinha grandes desafios. Por 3 vezes Deus repete no texto as mesmas palavras. Eu estou repetindo também. Ser forte e corajoso. Josué tinha grandes desafios pela frente. Liderar o povo, atravessar o rio, conquistar a terra, enfrentar outros povos que ali residiam, tomar as decisões certas, prover segurança. Certamente enfrentaria muitas provações e mesmo tendo a companhia abençoadora de Deus, era preciso ser forte e corajoso a fim de não desanimar. Atravessar o rio, nós estivemos lá em Israel, o rio Jordão é um rio pequeno, né? Uma das primeiras decepções que a gente tem quando chega em Israel, não que sejam só decepções, mas uma decepção grande que a gente tem é quando vai no Rio Jordão, porque ele é um riozinho de nada. O nosso Rio Pardo aqui dá umas 2 vezes do Rio Jordão, né? Um rio limpinho, tudo, a gente entrou lá dentro e tudo mais. Mas quando o povo de Israel foi atravessar o rio, estava na época da cheia. Então o rio, quando enche, ele invade todo e fica largo. E aí nós encontramos então a passagem do povo de Israel pelo seco, né? Nós vemos que aconteceu ali o mesmo que aconteceu lá no Mar Vermelho.
Então ele enfrentaria muitas provações, e mesmo tendo a companhia abençoadora de Deus, é preciso ser forte e corajoso a fim de não desanimar. Para recobrar o ânimo, Deus lhe fez 3 promessas: a certeza da posse da terra, está no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do seu pé, né? A vitória sobre seus adversários, né? Ninguém te poderá resistir. E a contínua presença divina do seu lado, né? Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Revigorado pela fé nessas promessas, Josué se apropria de força e coragem para seguir adiante. O medo sempre fará parte da vida humana. Quem é que não tem medo? Né? Num momento ou outro, temos que lidar com ele. Né? Quando eu fui diagnosticado com câncer, graças a Deus eu estou livre dele faz muito tempo, né? Adiantava eu ter medo? Né? Eu fiquei com medo de fazer a cirurgia. Não porque eu tinha medo de morrer, mas porque eu nunca na minha vida fiz uma cirurgia. Eu falei, como é que será esse negócio, né? Então, mas adianta ter medo? Você não tem que enfrentar a situação mesmo com medo? Então a questão é o que faremos quando ele surgir. O que a gente vai fazer quando o medo vier? Nos entregamos ou confiamos no cuidado de Deus? Eu confiei no cuidado de Deus e muita gente orando por mim. Era uma nuvem de oração tão grande que eu me senti muito em paz, né? Desde o momento da internação até da minha recuperação. Finalmente, né? Minha liberação depois de 5 anos já vai 7, vai indo para 8 anos. Ao nos dedicarmos à leitura da palavra, descobrimos que ele já nos prometeu estar conosco sempre. Ter força e coragem na visão bíblica é muito mais do que dizer eu creio, né? Ou eu vou e faço. É saber que Deus é quem nos leva e nos usa apesar da nossa fraqueza. Então, o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios? Coríntios, primeiro. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Paulo escreve assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, né? Deus é quem nos leva e nos usa apesar da nossa fraqueza e da nossa limitação. Uma fé alicerçada na palavra de Deus nos leva a ter compromisso. Versículos 7 e 8 de Josué, né? Não somente ser forte e corajoso, não se falar desse livro. Depois de assegurar as promessas mais valiosas, Deus mostra a Josué que para ser próspero e bem-sucedido em sua missão, uma coisa ainda era necessária: o compromisso com a lei. Vamos trazendo isso para nós, o compromisso com a palavra de Deus. Compromisso mesmo. Não basta nós lermos a Bíblia, ouvirmos pregações, é preciso que a gente tenha. Eu ouvia ontem o reverendo Hernandes, ele dizia assim: é preciso que a gente tenha intimidade com Deus. Nós falamos sobre intimidade com Deus a semana passada, quando falamos da oração. É preciso termos uma vida de meditação da palavra e uma vida de oração. Esse compromisso significava ter o cuidado de fazer tudo segundo a lei. A lei diz para fazer assim, faça assim. Não se desviar dela. Não é arrumar subterfúgio. Tem gente que conhece a palavra de Deus
e faz algumas coisas, comete pecados, inclusive. Eu tentava justificar a minha vida de pecado pela palavra, usando a palavra de Deus que eu já conheci. Então não é para ter subterfúgio, né? Tentar justificar as suas atitudes buscando versículos bíblicos fora do contexto, né? Para justificar aquela atitude e a vida que você errada que se está levando. Não se desviar dela, né? Não cessar de falar desse livro, meditar nele, né? A gente conhece aí, eu falei isso aqui a semana passada também, quando falava de oração, né? Os budistas, as pessoas, né, que praticam yoga, eles têm muito essa coisa da meditação. Na verdade, o que é meditação? Eu já vi vários irmãos aí questionarem essas posturas. Não estou defendendo aqui yoga, nem budismo, nem nada, né? Mas o que eles falam e pedem é que você esvazie a sua mente. É claro que a gente sabe que mente vazia é oficina do diabo, né? Mas naquele livro que eu citei a semana passada, Mensagem para a Vida Diária, ele manda você encher a sua mente somente com a sua comunhão com Deus. Desliga de tudo, para tudo, e se coloca numa posição de meditação na palavra de Deus e de conexão com Deus. Não é para falar nada, não é para pedir nada, não é para fazer nada. Apenas sente-se e se coloque na presença de Deus, né? O princípio é o mesmo. Sentar relaxadamente e meditar na palavra de Deus. Então é a repetição mesmo. A repetição do texto bíblico até que ele faça parte da gente. Nosso professor Tércio, na Faculdade de Teologia, dizia que a gente tem que ler o texto bíblico 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, se preciso, até que ele entre na nossa mente e desça no nosso coração, né? Colocarei a lei não numa tábua de pedras, mas na tábua do seu coração, disse o Senhor. Ter o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Sim, o compromisso com a palavra de Deus, José seria tentado a seguir as suas próprias escolhas e vontades, e ainda deixando de olhar para a lei de Deus, deixaria de olhar para o próprio Deus, e acabaria atribuindo a glória de todas as conquistas a ele mesmo. Isso aí tem que tomar cuidado. O mesmo zelo e compromisso para com a palavra de Deus é exigido de toda pessoa cristã. Sem a palavra de Deus no coração, pecamos contra o Senhor. O Salmo 119 diz: guardei as tuas palavras do meu coração para não pecar contra ti. Né? Algumas traduções dizem: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditar na palavra nos aproxima de Deus, gera bênçãos. Né? Salmo 19, versículo 10, vale a pena repetir até a leitura, né? Ele diz lá: são mais desejáveis, olha o que ele diz que a palavra de Deus é. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, né? Traz a revelação da vontade divina e fortalece a fé, porque nos faz conhecer quem é Deus. Aí, nós não dizemos todo dia que a Bíblia, olha aqui minha Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós conhecemos Deus através da sua palavra. Assim como Josué, Deus nos comissiona e desafia a viver debaixo de sua palavra. Isso implica não só o conhecimento, mas também a reflexão e a prática. O salmista afirma que a palavra de Deus traz sabedoria. Depois você lê esse versículo, Salmo 119, versículo 98. E o apóstolo Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A Bíblia está à nossa disposição. Eu tenho umas 17 Bíblias aqui na minha casa. Hoje está disponível no celular em várias versões diferentes. Só você escolher.
E o Espírito nos ajuda na sua compreensão. Por isso podemos ter a segurança de que, se nela meditarmos e a seguirmos, cumpriremos com êxito a nossa jornada. Compartilhe com os irmãos, né, os textos da Palavra de Deus que têm servido de inspiração e direção na sua vida pessoal. Pense nisso. Né? Nós estamos tendo aula não presencial, nossas aulas são pela internet, mas pense nisso. Quais são os versículos bíblicos que têm norteado a sua vida? O texto da nossa lição que acabamos de estudar chama Fé na Palavra, força para a vida. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus nos dê um domingo alegre, feliz, no convívio com os nossos familiares, tomando todos os cuidados que nós precisamos tomar, porque a pandemia parece que está aí, né? E estão aumentando os casos. Então, é bom que a gente entenda que a pandemia do coronavírus não acabou, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Deus, nós te agradecemos por esse tempo que pudemos estudar a tua palavra e pedimos a sua direção, ou a direção da tua palavra para as nossas vidas em todos os momentos. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.